Meus amigos, que bom estar com vocês aqui mais uma vez. Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a vencerem a insegurança e a dominarem a advocacia na prática em juizados especiais. Então vamos lá. O que é que eu me propus hoje para trazer para vocês aqui? Eu quero falar sobre os recursos nos juizados. E com certeza eu vou contar coisas para você aqui que você não sabe. Então fique esperto aí até o final. Tá bom? Eu quero falar, na verdade, de recursos e meios de impugnação. E aí, você já vai me perguntar, por que meios de impugnação? Não é tudo a mesma coisa? Não é não. Não é não pelo seguinte, você tem recurso. O que é recurso? Recurso é quando você, dentro da mesma relação processual, você faz a impugnação a uma decisão. Tá? Então, é o mesmo número de processo, é a mesma relação jurídica, os mesmos autos, enfim, é um recurso. E o resto, né, é qualquer outra forma que você tenha, às vezes uma ação autônoma para impugnar aquela decisão. Você sabe a lei, né, que estabelece a estrutura dos juizados especiais cíveis é a Lei 9.099 e nela lá só tem dois tipos de recurso. Ou é embargos de declaração ou é recurso inominado. Você não tem lá outra hipótese. Mas, claro, é só isso que você tem para impugnar uma decisão nos juizados? Não. Você tem outro recurso, né, que é o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, e você tem outras hipóteses também. Às vezes você vai impugnar uma decisão com um mandado de segurança, eventualmente com uma reclamação, eventualmente com incidente de uniformização de jurisprudência. A depender da situação, você reze. Reze para você não precisar desses outros elementos, porque se você precisar disso, você já está numa situação complicada no seu processo. Inclusive, eu sempre falo que o importante é você, desde o início, cuidar muito bem da sua ação, da sua petição inicial, da sua contestação. Você tem que deixar o processo redondo lá no primeiro grau. No recurso nominado, já está difícil, e depois do recurso, você já está em maus lençóis, porque é realmente complicado, depois que você passou da turma recursal, você querer realmente reformar uma decisão, tá? É muito difícil. É lógico, se você precisar, você vai usar, mas o que eu quero dizer aqui é que deixe seu processo redondinho lá no início, porque isso, se eventualmente você precisar recorrer, até nisso, a sua petição inicial ou a sua contestação vai ajudar você. Tá? Não queira remendar os fatos na hora do recurso, nas contrarrazões do recurso, porque aí você já perdeu o timing. Por que esse tema é tão importante? É porque a gente vive num sistema, né? A gente trabalha num sistema em que o juiz pode errar, mas o advogado não pode, não. E eu sei, isso é injusto, mas você já deve ter percebido isso. Prova disso é que a lei prevê recurso. Preste atenção, se o juiz não pudesse errar, se a lei não presumisse o erro do juiz, a lei ia prever um recurso? A lei diria o quê? Olha, a sentença acabou o processo, né? E não é isso. Não é isso, não é assim que o sistema funciona. Você tem, né, lá a previsão de diversos recursos. Isso é o sistema admitindo o erro do juiz. Mas o advogado não pode errar, não. Se você interpõe o recurso errado, se você perde o prazo do recurso, ou se você deixa de cumprir alguma formalidade lá no processo, lá no seu recurso, provavelmente vai ser o fim da linha para você. Sobretudo nos juizados. Por que sobretudo nos juizados? Porque nos juizados não há complementação de preparo. Sim, se você recolheu a menor preparo do recurso nominado, um abraço, já foi. Você perdeu a chance de rediscutir aquela matéria. Você não vai ter chance de ser intimado para complementar o preparo do recurso, não. Isso está lá no CPC, mas no juizado isso não tem espaço, viu? Lógico, a gente tem algumas situações, a gente tem algumas previsões, alguns entendimentos
que autorizam, né, a intimação da parte para complementar o preparo, mas prevalece o entendimento de que a complementação do preparo não é possível. Tá? Então, o advogado, meus amigos, não pode errar, tá? Você tem uma missão aí nesse particular mais importante que a do juiz, tá? Então, é por isso que esse tema é tão importante, tão importante. Você precisa dominar em detalhes todos os procedimentos, todas as formalidades, todos os detalhes dos recursos. Quer ver outra coisa? Se você perder o prazo para apelação no processo civil, você pode lá, eventualmente, se a outra parte recorreu, você pode apresentar um recurso adesivo, né? Aí você, no prazo para as contrarrazões, você apresenta o seu recurso adesivo lá. Isso está no CPC. Vai fazer isso no juizado. Por que, como assim? O que é que você está querendo me dizer? Não cabe recurso adesivo nos juizados. Então, perceba que a sua missão aqui é muito importante. Uma falha sua pode causar um prejuízo para o seu cliente sem reparação. É uma situação em que você tem um procedimento mais rigoroso do que no CPC. Vamos falar um pouquinho sobre o recurso inominado, né? A gente falou de embargos de declaração, né? Não tem grande diferença, né? Do que seria no procedimento comum. Mas o recurso inominado, para mim, ele é fantástico, assim, porque ele tem algumas peculiaridades. Ele faz, às vezes, da apelação no procedimento comum. Mas eu vejo muita gente escorregar aí em algumas questões importantes. Primeiro, né, a boa notícia. Você sabe que a parte, né, ela pode apresentar a sua queixa, ela pode ajuizar a ação sozinha, sem advogado, nas causas até 20 salários mínimos. Né? Ela tem essa possibilidade de, sem advogado, aparecer lá no juizado, fazer a atermação, né, da sua queixa lá perante um servidor do juizado, sozinho, desacompanhada de advogado, e o processo vai seguir até a sentença sem interferência de advogado, se assim a parte desejar, tá? Desde que se mantenha no limite de 20 salários mínimos, sem problema nenhum. E aí você me pergunta, Hugo, pessoa jurídica também pode pleitear no juizado sem advogado? Sim, dentro do limite de 20 salários mínimos, sim. Mas como autora e como réu? Sim, como autor e como réu, a pessoa jurídica também não precisa de advogado, desde que o valor da causa se limite a 20 salários mínimos, tá? Uma peculiaridade importante, que aí talvez você esteja confundindo nesse sentido, é que a pessoa jurídica, ela, como autora, ela não pode se fazer representar por preposto. E isso aí realmente não é possível, não. Então, repare você que a pessoa jurídica, ela, independentemente do polo que ocupe, né, até 20 salários mínimos, ela pode aparecer lá sem advogado, sem problema nenhum. Como réu, basta aparecer o preposto lá sozinho, sem ninguém, e o processo vai caminhar até a sentença, sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência, sem revelia, nada. O processo ele vai se defender lá e vai. Mas se a pessoa jurídica é autora, aí ela pode aparecer lá sem advogado, mas não pode ser representada por preposto, não. O próprio sócio dirigente ou empresário individual é quem tem que aparecer lá, tá? Para participar da audiência. Isso é uma interpretação que se dá à Lei 9.099. Não há essa hipótese realmente. E outro detalhe, né? Já falei aqui, mas não custa repetir. A pessoa jurídica só pode ser autora nos juizados se for microempresa ou empresa de pequeno porte. Tem outras duas hipóteses de rodapé de livro, mas basicamente microempresa, empresa de pequeno porte é que podem pleitear em juízo nos juizados, tá? Como autor. Sim, agora um grande detalhe. Apesar dessa previsão legal de que a parte não precisa de advogado para comparecer em juízo nos juizados
até a sentença, enfim, isso é um contrassenso, né? Isso para mim não pode permanecer. Primeiro que, assim, é só até a sentença, né? Para recorrer, que é o objetivo nosso aqui, você, advogado, é indispensável, tá? A lei já fala isso. A parte não pode, depois da sentença, querer recorrer sozinha, porque não vai ser possível. Ela não pode recorrer sem advogado. Ela tem que contratar um advogado para recorrer nos juizados. E o recorrido? O recorrido, ele tem que contratar um advogado obrigatoriamente? Não. Ele não tem que contratar um advogado obrigatoriamente, mas ele não vai poder apresentar contrarrazões também, não. É que a falta das contrarrazões não causa um prejuízo tão grande assim. Pode, eventualmente, causar um prejuízo, mas não causa um prejuízo. Não há uma revelia recursal, por exemplo. Né? Se você foi recorrido, não apresentou suas contrarrazões, não tem problema. É importante apresentar as contrarrazões? É, mas não há uma sanção automática exclusivamente por conta da ausência de contrarrazões. Então, vá lá, o recorrente, ele apresenta lá alguma preliminar, alguma coisa assim, é bom que você, em contrarrazões, você rebata essas preliminares, tá? Ou apresenta fato novo, que é possível, ou documentos são juntados no recurso. Você vai precisar se manifestar, a parte recorrida vai precisar se manifestar. E aí é importante que ela tenha um advogado para apresentar as contrarrazões. Mas o que importa você saber é que o advogado é indispensável para recorrer. Aí não tem jeito. Se a parte que é sucumbente na sentença, ela precisa de um advogado para recorrer, independentemente do valor da causa. Não importa se você está numa situação lá de 20 salários mínimos e tal, não importa. Você precisa, a parte precisa de um advogado. No passado, fazia muito sentido isso. Por quê? Porque você não tinha tantos advogados. Às vezes a parte estava morando numa comarca remota, em que tinha poucos advogados e tal. Eu entendo a ideia de facilitar, de ampliar o acesso à justiça. Né? Isso é o que justifica a existência dos juizados, inclusive. Mas hoje, você tem advogado, bastante. A parte não conseguir um advogado é raríssimo isso acontecer assim, de não tem advogado na cidade ou nenhum advogado da cidade quis aceitar, patrocinar aquela causa. É muito difícil isso acontecer, muito difícil. Então, eu entendo que você só deve admitir hoje, nos juizados, as partes pleitearem em juízo sem advogado, se elas demonstrarem que, olha, não tem advogado na cidade, se for notório, talvez, né? Ou nenhum advogado aceitou patrocinar a causa, alguma coisa nesse sentido. E deve ser feito pelo juiz, ser feita pelo juiz a advertência de que, olha, você aqui pleiteando em juízo sem advogado, você corre sérios riscos. Porque corre mesmo, tá? Corre mesmo. O Gleiton, no YouTube, ele pergunta o seguinte, ó, professor, o aditamento no CPC diz que a inicial só pode ser aditada até a citação do réu. Contudo, o que se vê na prática é que o aditamento vem sendo aceito até a contestação do réu. O que é devido? Isso aí é o que diz o CPC, tá? Vamos ficar com o que prevalece no rito dos juizados, independentemente da anuência do réu, o autor pode aditar a inicial até a audiência, tá? Até a audiência. É aí que ele pode. E aí, logicamente, o réu vai ter a chance de se manifestar sobre o aditamento, tá? Sob pena de ofensa ao devido processo legal, tá? Ampla defesa, contraditório, enfim. Mas essa questão de antes ou depois da citação, não existe isso no juizado, pelo menos é o que prevalece, certo? Por que isso? Porque simplicidade, veja só, digamos que o réu, ele não concorde com o aditamento da petição inicial. O que é que vai acontecer? O autor não fica proibido de ajuizar nova ação. O autor, então, vai ajuizar outra ação. Essa ação vai ser distribuída por dependência, porque, logicamente, é conexa. E aí,
vai ser distribuída para o mesmo juiz vai anexar, vai juntar os dois processos e vai dar uma sentença, uma sentença só, tá? Para os dois processos. Então, você percebe que não faz sentido você aguardar que o réu concorde ou não com o aditamento da petição inicial. Não faz sentido. Tá? É medida de economia processual. A Valéria pergunta, professor, pode ser dada sentença com a contestação ainda em sigilo? Valéria, se for aquela sentença de improcedência liminar do pedido, eu acredito que sim, tá? Mas provavelmente foi um erro, tá? Eu estou aqui pensando já numa exceção da exceção, mas provavelmente ocorreu um erro. Já teve audiência, não teve audiência? Se já teve audiência, a contestação não poderia estar em sigilo, tá? Provavelmente foi um equívoco aí. Sim, continuando. Então, qual é o procedimento do recurso inominado? Só para vocês terem para vocês se aproximarem aí da prática mesmo, como é que é, né? É o seguinte, basicamente, depois da sentença, alguém perdeu, né? Você tem uma pessoa que é sucumbente naquela decisão. A pessoa, né, o sucumbente, quem perde, ou o autor, ou o réu, quem seja, vai recorrer no prazo de 10 dias, e aí depois ele tem um prazo de 48 horas para apresentar o preparo. E aí o juiz vai intimar o recorrido para apresentar as contrarrazões. Isso ainda está lá no juizado, tá? Está lá no juizado. Inclusive, o juiz do juizado ele vai ter a chance de apreciar aí a regularidade formal do recurso, coisa que hoje, no procedimento comum, não é mais assim, mas o juiz do juizado ainda verifica tempestividade, preparo, gratuidade da justiça, tudo isso o juiz do juizado ele verifica ainda, tá? Estando tudo em ordem, ele vai intimar o recorrido para se manifestar sobre o recurso. Chegando ou não, né, essa manifestação do recorrido, aí sim ele manda o recurso para a turma recursal. Uma vez na turma recursal, vai acontecer o sorteio, né, a distribuição disso aí lá na turma. Normalmente você tem mais de uma turma recursal, né? Na Bahia, por exemplo, temos 5 que são civil e criminal, e a sexta, que trata da fazenda pública. Dentro da turma, ele vai ser sorteado para um relator. Normalmente são 3 juízes, um deles vai ser o relator daquele recurso inominado em especial. E aí, o processo vai estar lá numa fila, amigo, numa fila que está cada vez maior. A gente tem um certo gargalo hoje, sobretudo na Bahia, não sei o que você sente aí no seu estado, tá? Mas na Bahia a gente tem um gargalo na turma recursal, tá? Muito mais recursos do que as turmas conseguem julgar. Mas aí, em algum momento, o relator vai incluir esse processo na pauta. A depender do seu estado, esse voto já vai estar pronto ou não vai estar pronto, mas é fato que no dia do julgamento, no dia da sessão, o juiz relator vai colocar o processo na pauta e aí você vai ter a chance de fazer a sua sustentação oral, tá? A depender do seu estado, como eu falei, ele já vai ter o voto dele, né, pronto ou não, ou seja, a decisão do relator pronta ou não, mas você lá vai ter a chance de comparecer. Agora, de modo virtual, antes, fisicamente, você estaria lá para aduzir as suas razões, de recorrente ou de recorrido. Você tem prazo para requerer a sustentação oral, tá? Não basta você aparecer lá e querer sustentar. Em alguns estados, você ainda é assim, você ainda aparece lá, pode aparecer alguns minutos, algumas horas antes, sei lá, e você se inscreve para sustentar. Mas, na maioria dos estados, você tem que se inscrever previamente, tem prazo para você requerer a sustentação oral, e daí, inclusive, para o relator levar o processo para a sessão física, né? Porque, às vezes, ele julga o processo internamente, aquilo nem vai, de fato, para a sessão de julgamento, não. É uma sessão virtual que tem os moldes do plenário virtual lá do Supremo, né? E outros tantos tribunais também.
Mas uma coisa interessante pode acontecer na sua sustentação oral, que é você se preparar para sustentar, tá ali, você, né, separou os pontos mais importantes ali, o que você acha que vai realmente convencer mais o juiz, ou vai direcionar para um entendimento que te favorece. Você está ali sentado de frente para o juiz, e aí ele vai dizer, doutor, não vai ser necessário sustentar, porque, enfim, aí você vai ficar meio perdido. Se você nunca sustentou, você vai ficar meio perdido sem saber o que acontece. Mas, normalmente, o que acontece é o seguinte: você está pelo recorrido e ele está mantendo a sentença. Isso acontece muito. Então, o que acontece? A outra parte recorreu, mas ela não pediu sustentação oral. Ele é recorrente, mas ele não apareceu na sessão de julgamento para proferir oralmente as suas razões. E aí, você recorrido apareceu lá, mas o juiz está mantendo a decisão. Ou seja, você, né, saiu vencedor naquele recurso. Então, normalmente, o juiz já antecipa essa decisão. Por quê? Porque você tem uma fila de não sei quantos outros advogados esperando para sustentar em processos, né, que aí vão demandar maior atenção, e não precisa realmente você sustentar quando você já foi vencedor. E você já sabe as razões, você já sabe a fundamentação daquela decisão, porque a sentença está sendo mantida pelos próprios fundamentos. Então, você é dispensado. Isso acontece com frequência nos juizados, tá? Não se assuste se isso acontecer com você. O que acontece? Aí você está lá na sessão, aí, enfim, de repente você foi dispensado, é uma hipótese, ou não. Ou você fez a sua sustentação, a outra parte fez também, e aí, logo em seguida, o relator vai proferir o seu voto. O que é isso? É a decisão dele, o que ele entende sobre aquele recurso. Depois que ele faz isso, os outros dois juízes vão se manifestar. E você que assistiu pelo menos uma sessão de julgamento de qualquer órgão colegiado na vida, você vai me dizer o que é que prevalece nessas sessões. O que acontece com o relator? É assim que se manifestam os outros juízes. Eles estão querendo dizer o quê? Eu acompanho o voto do relator integralmente. Eu concordo com o voto do relator e assino embaixo. Pronto. A maioria das vezes é isso que vai acontecer. Mas você tem outras duas hipóteses. Alguém pode não concordar com a decisão do relator, com o voto do relator. E aí, nessa situação em que alguém não concorda com o voto do relator, você tem duas hipóteses. Se apenas um dos juízes não concorda com o voto do relator, na prática nada acontece. Vai seguir adiante lá, né? O outro juiz vai concordar, e aí o voto do relator é o que vai prevalecer e vai sair o acórdão lá por maioria. Quer dizer, não foi a unanimidade, mas foi por maioria que os juízes decidiram nos moldes do voto do relator. Mas se o relator for vencido, o que acontece? Quando os outros dois juízes não concordam com o voto do relator. Situação raríssima, mas acontece. Por que é raro? Porque os juízes ali já se conhecem, então eles tentam, na maioria das vezes, já alinhar entendimentos. Você sabe que nos juizados as matérias se repetem bastante. Não é dizer que é tudo sempre igual, não. Mas, com frequência, as decisões, as questões se repetem mesmo. É uma questão lógica, né? Você sabe que, pelo volume de ações, tem muitas ações que se repetem. Então, eles já se conhecem, já se entendem, eles entram em entendimento. Às vezes, um cede um detalhe aqui, outro ali. Por que cede? Justamente pela situação que eu vou te falar aqui. Se o relator ele é vencido, quer dizer, o juiz que levou o processo para casa, estudou o processo de cabo a rabo e proferiu aquele voto, se ele é vencido, quer dizer, ninguém concorda com ele, outro juiz vai ter que pegar aquele processo, levar para casa, analisar também e proferir um voto divergente. Ou seja, ele vai analisar o processo com mais detalhe e dali ele pode inclusive voltar atrás, tá? E dizer, não, na verdade eu concordo com o relator, eu entendi errado, ou depois eu compreendi melhor o processo,
e aí eu concordo com ele. Ele pode voltar atrás, mas se ele se mantiver firme, ele vai ter que lavrar um voto divergente e aí levar para outra sessão. Você entendeu como é complicado isso? Né? Então, normalmente, eles entram em entendimento e aí fica tudo acordado que vai ser dessa ou daquela maneira e tal. Mas pode acontecer, sim, de o relator ser vencido e aí esse é o procedimento, é isso que vai acontecer. Eu tinha mais coisa para falar com vocês, mas aí a gente vai ter que conversar numa próxima live, tá? Amigos, obrigado pela companhia. Grande abraço, foi um prazer estar com vocês novamente. Tchau, tchau.